Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, você espertinho que já olhou a legenda, sabe muito bem sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar da melhor forma possível, qual que é a melhor maneira possível de colocar sua ideia em prática, colocar sua ideia no jogo, para entender se ela faz sentido ou não, ok? A inspiração do vídeo de hoje foi o livro Startup Enxuta, tá? É um livro incrível, recomendo muito a leitura do livro, principalmente para entender qual que são as melhores práticas para que você tire uma ideia e você coloque em prática e valide ela, ok? A gente pode tirar ensinamento disso para muitas áreas da nossa vida. Eu vou falar aqui especificamente hoje para negócios, tá? Mas você pode tirar ideias, insights para outras áreas não totalmente relacionadas ao negócio, ok? Você pode, inclusive, utilizar essa ideia para entender se faz sentido você vender algum produto, vender algum serviço para uma pessoa, exatamente. Não só isso, você pode utilizar desta ideia para convencer a sua mulher a fazer uma viagem extraordinária com uma pergunta. Então você vai entender como que você utiliza dessas boas práticas para colocar no seu dia a dia. Ok? Então bora, sem mais enrolação. O livro Startup Enxuta basicamente traz um ensinamento de grandes organizações, principalmente multinacionais, de qual foi a melhor maneira de inovar, ou seja, eu tenho uma ideia nova e eu preciso que essa ideia seja colocada em prática. Qual que é a melhor maneira de executá-la com o menor esforço possível, ou seja, como que eu executo uma ideia com a menor quantidade possível de profissionais, de pessoas envolvidas, de horas envolvidas e entendo se faz sentido intensificar o esforço ou não, né? É natural que quando a gente tem uma ideia extraordinária, pode ser no trabalho, pode ser na execução de um negócio, seja lá o que for, a gente tem a ideia, tem um insight e já vai para a ação. Muitas vezes investindo horas do nosso tempo, muitas vezes dedicando horas de planejamento e principalmente investindo muito dinheiro numa ideia que ainda não foi validada. O que, por sua vez, depois de dedicar horas, depois de você investir um dinheiro razoável, é natural que se crie uma expectativa na nossa mente em gerar um bom resultado. Infelizmente, na maioria dos casos, quando essa ideia não foi validada, você pode se frustrar, ok? O que, uma vez que você se frustra, infelizmente, dificilmente você vai colocar em prática novas ideias, porque você cria uma memória negativa. E toda vez que você pensar em algo diferente, a primeira coisa que você vai ter na sua mente é aquela frustração de ter tentado colocar uma ideia e, infelizmente, não ter dado certo. Nós já vimos muito aqui no canal que para que a gente vá alcançando novos objetivos na vida, a gente precisa ter gestão das emoções e precisa vender uma ideia, certo? Mas para que você consiga vender alguma coisa para alguém, você primeiro precisa validar se aquilo faz sentido ou não para a pessoa na qual você vai oferecer daquele serviço ou oferecer aquela ideia, tá? Eu vou utilizar na analogia, como eu sempre utilizo, de você com seu esposo, com a sua esposa dentro de casa e você acorda inspirado do dia anterior, onde você viu um filme e a mulher viaja para Madrid, né? A mulher viaja para Madrid, você vê aquela linda viagem, você fica inspirado. Acorda de manhã querendo fazer aquela viagem, todo emocionado. Mas, para que você realize a viagem, muitas vezes o seu marido ou sua mulher precisa aprovar a ideia. Agora, como que você vai saber se faz sentido investir tempo em fazer um planejamento, em buscar preço da passagem, se antes mesmo você não sabe se sua mulher ou seu marido vai aprovar a ideia? Então, você pode fazer um processo de validação, tá? Eu estou utilizando aqui como exemplo
dentro de casa, um casal, mas o mesmo é válido. Você, com o seu trabalho, com o seu chefe, putz, eu estou pensando aqui em trocar o RP da empresa por YWO motivo. Uma única pergunta talvez valide a ideia, se faz sentido ou não para o momento da empresa, faz sentido ou não para o seu chefe fazer a troca e ter todo o investimento necessário para, então, tomar a decisão, tá? Agora, você está se perguntando, ok, Eric, ok, como é que eu faria para validar a ideia com minha esposa se faz sentido ou não fazer a viagem? Primeiro, quando você vai validar a ideia, você tem que ter em mente o momento daquela pessoa. É muito mais fácil uma pessoa aprovar se ela estiver com um bom estado emocional, tá? Tem um livro, se eu não estou enganado é o livro Rápido e Devagar, ele fala sobre um estudo em relação a alguns juízes que, em determinados horários da manhã e da tarde, os índices de julgamento tinham como maior sucesso, ou seja, índice de julgamento onde a pessoa era livrada da pena, ou seja, ela não era condenada, em determinados horários do dia. Então, quando o juiz ele iniciava o dia dele, ele tinha acabado de tomar o café da manhã, estava de bom humor, não estava com fome e não tinha nada de errado no dia dele, estava de bom humor, o índice de aprovação aumentava em muitos %. Agora, quando os processos chegavam próximo ao meio-dia, a comprovação de que as pessoas eram mais condenadas e pegavam penas até maiores, ou quando a ocorrência, quando o processo ocorria, o processo de julgamento ocorria próximo ao horário do almoço. O mesmo é válido no período da tarde. A pessoa acabou de retornar do almoço, está com a barriga cheia, então tinham alguns horários onde, através do bom humor, algumas pessoas tinham o sucesso de não pegar uma pena devido ao bom humor do juiz. Isso é válido também na nossa relação. Então tem horários, como por exemplo, algumas pessoas acordam extremamente irritadas no período da manhã. Muito provavelmente, qualquer ideia nova que você tenha neste período, a pessoa tende a rejeitar, tá? Isso é válido no momento que você vai dar uma ideia de um negócio, por exemplo, como também fazer sugestão da viagem. Agora, voltando ao que interessa, estou com a minha mulher, quero validar uma ideia, se faz sentido ou não, ter esforço, dedicar horas olhando as passagens, dedicar horas planejando essa viagem, verificar quais são as melhores agências para comparar planos. Como que eu valido isso com a minha mulher? À noite, vocês uma janta, tomando um vinho, você pode fazer uma sugestão, né? Perguntando o seguinte: amor, será que você já se imaginou viajando para fora do país, em Madrid, vendo tal cidade, mostrando imagens? Você em algum momento se imaginou? Aqui você já vai conseguir sentir o que a pessoa do outro lado sente em relação àquela ideia. Então você tem um passo validado se faz sentido ou não investir tempo e energia naquele projeto. Obviamente que eu estou falando aqui de uma forma onde nós conseguimos trazer de forma fácil e simples para o nosso dia a dia. Mas o mesmo processo é super válido nos negócios. Naturalmente, uma empresa organizacional, ela tende olha, eu vou lançar um produto, tá? Esse produto não passou por validação nenhuma, não perguntaram a opinião de clientes atuais da empresa e simplesmente o presidente da empresa teve uma ideia inovadora e eles têm um planejamento. Olha, vai ter esse produto, eu imagino que vai ter tantos milhões de venda, a gente vai precisar de um saque com 50 pessoas, vai investir em marketing tantos milhões de reais, vai investir em desenvolvimento em pessoas com programadores mais tantos milhões de reais, então lança-se o produto. Isso é o natural que toda pessoa faz. O mesmo exemplo eu posso citar a viagem. Você, antes de se comunicar com sua esposa, já vai olhar o preço da passagem, já vai cotar
com as agências, quanto que sairia, já vai ver os pontos turísticos, já começa a criar toda aquela expectativa da viagem acontecendo, dos pontos que você vai visitar. Mas, uma pequena pergunta, você muitas vezes poderia entender se faz sentido investir esforço ou não. Imagina se, em uma conversa, você pergunta sobre essa ideia para sua esposa, ela responde: nossa, amor, a gente está muito apertado do dinheiro, seria até maravilhoso, mas nesse momento fica impossível. Por mais que você poderia parcelar sua viagem 2 vezes, você entende que não é viável naquele momento. Então você poderia perguntar para ela: olha, amor, se a gente planejar uma viagem, guardar todo mês R$300, fazer essa viagem em janeiro, faria sentido? Ou seja, você está validando a ideia, você está planejando a partir do que a sua mulher diz, da melhor maneira de planejar para que aquilo aconteça. Validando, perguntando. Na prática, a sua esposa, neste exemplo, poderia ser seu cliente. No lugar do presidente da multinacional investir milhões de reais em marketing, milhões de reais em desenvolvimento, ele poderia se reunir com os 10 principais clientes e perguntar para eles: o que faria, o que vocês comprariam? Fazer uma entrevista, elaborar 5 perguntas, tentando entender o que os clientes enxergam de valor sobre determinada ideia e o quanto eles estão dispostos a pagar por isso. Eric, você está utilizando aqui um exemplo de uma multinacional que fatura milhões de reais, algo fora da minha realidade. Não faz sentido. Não faz sentido. Tá bom. Vamos citar então um vendedor de loja, vendedor de roupa, que ganha aí seus R$2.000 por mês, mais comissão, seus R$3.000 por mês, né? Um vendedor de loja. Essa pessoa trabalha em uma loja, logo, ela tem muita experiência com roupas, então ela pode decidir, fora do horário, criar um Instagram e vender roupas. É muito claro o questionamento. Eu posso utilizar as mesmas roupas que o meu chefe utiliza aqui na loja, os clientes naturalmente vêm, e eu posso simplesmente replicar as roupas que eu vejo aqui. Ou você pode validar a sua ideia e fazer algo melhor. Dos clientes que vão entrando na loja e você já está vendendo, você pode perguntar para eles: olha, fulano, o que você acha da coleção Y de roupas mais largas, de tecido tal? Você compraria por isso? Ah, eu compraria. E essa é uma roupa que falta na cidade, né, fulano? Sim, é uma roupa que eu gostaria muito de comprar, mas não tem nenhuma loja que vende roupas que é especializada nesse tipo de roupa. E fulano, até quantos reais você estaria disposto a pagar? Ah, eu pagaria até, nessa roupa aqui, como tem pouco, eu estaria disposto a pagar R$200. E é uma roupa que eu já tentei comprar na internet, e essa roupa, ela, infelizmente, quando vem, pelo tecido ser mais apertado, ela não ter elastanos, geralmente as roupas que eu compro, e por mudar de marca, nunca serve direito. Ou seja, você faz perguntas, entrevista seus possíveis clientes, faz 5 perguntas para vários clientes. E você vai validando. Olha, fulano, qual roupa você gostaria de comprar mais? Roupa tal ou roupa tal? Para que, a partir dessa resposta, você possa decidir com o fornecedor quais são as roupas que você vai ter em estoque, primeiramente, para investir tempo. Poderia trabalhar sem estoque, você poderia divulgar um produto e depois comprar a partir do interesse dos clientes. Daria para fazer uma estratégia assim, tá? Mas o que eu estou querendo demonstrar aqui é possível você validar a ideia antes de investir tempo e esforço. Você pode iniciar pequeno. Voltando para a multinacional. O presidente da empresa tem uma ideia. Ele quer criar um sistema novo, um sistema revolucionário. Ele pode pegar um desenvolvedor, levar essa ideia para o desenvolvedor e perguntar para ele o seguinte: olha, deixa esse sistema que eu tenho aqui. O que você consegue fazer com o mínimo, com menos quantidade de horas e com menos pessoas possíveis para um piloto, somente para a gente validar a ideia? Ah, eu levo 10 horas, vou precisar de tal pessoa mais 5 horas e criar algo mínimo, mesmo que seja ruim. Mesmo que seja ruim. A partir disto, você seleciona algumas pessoas
E você vai entrevistar essas pessoas, mostrando o seu produto. Olha, fulano, esse produto tem isso, com possibilidade de YZ, faz sentido para sua empresa? Faz. E além deste produto aqui, o que mais você gostaria de ter? E você vai anotando e tendo dados de insumo. Qual que é o principal aprendizado disso? Você vai se basear em dados reais dos seus clientes, de pessoas de fora. Muitas vezes nós temos uma visão de mundo muito aqui dentro da nossa cabeça. E como a gente vive aqui dentro, fica difícil ter uma visão de outra pessoa. Então, quando você vai coletando dados, você vai coletando respostas, e entende que muitas vezes o que é revolucionário para você não é revolucionário para as pessoas, você vai conseguindo ser mais assertivo no que você vai fazendo. Afinal de contas, quem vai comprar ou quem vai adotar a ideia não é você, é a pessoa que está à sua volta. Então isso aqui é uma prática que pode servir para você, primeiro, não investir tanto tempo, não investir tanta energia, e no que você for investir, você vai fazer algo pequeno. No lugar do vendedor de roupa comprar 100 peças, ele vai comprar 10 peças e vai entrar em contato com os clientes que participaram da pesquisa e entender se eles vão comprar de fato a roupa ou não. E a partir da compra, ele vai aumentando o estoque dele, vai aumentando as ações, vai investindo mais dinheiro. Eu tenho certeza que você deve ter um amigo ou uma amiga que tem ideia nova todo momento, toda hora. E muitas vezes não é ideia de negócio, ideia para vender alguma coisa. São ideias de aventuras. Então, do dia para a noite, essa pessoa resolve pescar. E ela fica pensando naquilo, fica horas olhando qual que é o melhor produto de pesca e barco e não sei o que, não sei o que. E a pessoa vai lá, toma a decisão. Ela gasta 20 mil reais com aquela expectativa à flor da pele. Primeiro dia, a pessoa toda animada vai pescar. Segundo dia, essa pessoa continua animada. Terceiro dia já não está mais tão animada assim. Quer dizer, se essa mesma pessoa, no lugar de gastar já 20 mil reais em equipamentos de pesca, com o melhor equipamento, com a melhor... esqueci o nome que pega peixe, mas enfim, com o melhor equipamento, se no lugar ele fosse um Pesque Pague e pagasse pelo peixe alguns dias, ele ia entender que aquilo lá já não é tanto a praia dele. Primeiro, ele ia investir menos tempo, e segundo, qual foi a quantidade de horas que aquela pessoa trabalhou para conseguir 20 mil reais? Olha a quantidade de tempo que a gente está falando. Se primeiro eu tiver a intenção de, ok, estou animado, tive essa ideia, mas como que eu gasto menos horas e menos dinheiro para validar se aquilo faz sentido ou não? Você está entendendo que isso não vale somente para uma multinacional que vai economizar milhões de reais, vale também para o nosso dia a dia, antes da gente tomar uma decisão? Você entende que com isso você sempre vai ter vai tomar uma decisão com base no outro? E a gente vive com as pessoas à nossa volta. Você vive com seus valores, suas regras, com as pessoas à sua volta. Precisa ser feito coisas que são importantes para você. Aqui no caso da viagem para Madrid, talvez seja importante para você fazer essa viagem. Mas tem que entender com quem está à sua volta, isso é importante também para essas pessoas e validar a ideia com essas pessoas. Algumas coisas você simplesmente vai chegar, vai tomar decisão e está tudo bem. Mas tudo que tiver um alto valor agregado, tudo que tiver um investimento grande por trás, valide a ideia. Você pode estar economizando recursos.